Hoje a polarização tá em alta, né? Que político é melhor que o quê? Um político é o salvador, outro político é um terror. E no final a definição do que é política em si não faz mais muito sentido. Para ter um entendimento um pouquinho melhor do porquê que eu tô fazendo esse vídeo, pode, se quiser, ler a descrição que eu vou deixar um textinho curto ali com um porquê desse vídeo. Direita e esquerda, a gente escuta isso o tempo inteiro. Briga entre eles, né? Qual é melhor que o outro, o que funciona melhor que o outro, quem que tá certo. Basicamente uma briga de egos, né? De times. Mostrar que o seu é melhor do que o outro, né? E a definição do que é direita e esquerda já não existe mais, basicamente. Bom, mas para começar eu quero tentar dar uma definição mesmo do que é isso. O que é direita e o que é esquerda, né? Esses movimentos direita e esquerda começaram ainda na Revolução Francesa, mas puxando para a atualidade, hoje em dia, a definição mais convencional seria que a direita, por exemplo, a direita seria uma intervenção menor do Estado, dando ao cidadão uma liberdade maior. E a esquerda seria uma intervenção maior do Estado, assegurando uma igualdade maior para as pessoas do país. Beleza. Ouvindo dessa forma, não parece, pelo menos na minha opinião, na minha visão, não parece que os dois estão meio certos, assim. Os dois não são bons. Beleza. Mas conforme as coisas vão acontecendo, as definições vão mudando e vai aumentando o número de definições, no caso, né? Vai aumentando o que é cada um e o que se encaixa em cada um. Tornando basicamente essas definições super vagas e basicamente um livro sagrado, um tomo que você deve seguir todas as regras, senão você não se encaixa naquele grupo político. E se você tentar tirar o melhor dos dois mundos, você também tá errado. Tem que ser um ou o outro. E, primeiramente, com esse vídeo eu também não quero dar minha opinião. Eu quero falar sobre os fatos e as coisas que eu aprendi observando os outros e pesquisando sobre essas questões. Claro, né, que isso também é meio que a minha opinião no final, porque o que eu aprendi e é basicamente a minha visão do que eu aprendi, né? Então, vai ter um pouco da minha opinião. Mas a questão de o que eu sou, onde eu me encaixo e tudo mais, não é pra esse vídeo. Hoje eu não vou falar a minha opinião em si. Só quero dar uma questão mais de fatos mesmo. Mas voltando à questão desse tomo sagrado que não pode, o que tu tem que seguir estritamente, senão tu não se encaixa, né? E se tu não se encaixa dentro desses padrões, você é o famoso isentão. E você não se decide. E no final fica isso, né? Uma pessoa de direita não pode concordar, por exemplo, ou ser a favor do aborto, e uma pessoa de esquerda não pode ser a favor do posse de armas. E isso não leva a lugar nenhum, na minha visão. Basicamente tornando uma briga de times mesmo. Se tu torce pro Flamengo, tu não pode gostar do jogador do Vasco. Uma coisa basicamente infantil. Regredindo, basicamente, a nossa espécie na cadeia evolucionária, né? Por eu ser engajado em obras sociais, como, por exemplo, o autismo e os seus direitos, eu me importo muito com essa questão de política. Não no que é melhor que o quê, e sim o que a gente pode fazer para tentar melhorar nós mesmos, né? Nós somos pessoas, né? Não bloquinhos que a gente pode separar em esquerda e direita. E infelizmente, se importar com as pessoas virou um mandamento de um desses livros sagrados de um dos lados. Aí no final, se você não concorda com esse lado, você não pode se importar com as pessoas ou com causas sociais. E aí eu tenho que encaixar minha opinião aí dentro, porque eu não acho certo nenhum partido político ter monopólio sobre o bem-estar da população. Assim como o meio ambiente, assim como a economia individual de cada pessoa, assim como o que uma pessoa quer fazer da sua vida. Isso não deveria ser exclusivamente parte de um partido político, na minha visão. Mas nos últimos anos eu tenho visto que é o que está acontecendo. As pessoas estão se dividindo muito nessa questão e isso está diminuindo, está destruindo o nosso país politicamente, economicamente e tornando a qualidade de vida das pessoas um inferno. E aí tem pessoas que falam a questão de estamos levando a política a sério demais, que isso não vale a pena, que não vai mudar em nada. E infelizmente esse é o tipo de pensamento que leva a não existir mudança nenhuma. Se você não se importa com a política do teu país, acha que ela não te afeta e dane-se, desculpa, mas por fatos você tá errado. Mas também, por outro lado, tá tudo bem não querer se envolver com política, não entender, isso não é um problema. Eu vi vários influenciadores nos últimos anos exigindo que as pessoas
tivessem uma opinião política, tivessem um partido, viessem à tona falar sobre. E na minha visão isso é um pouquinho fascista, né? Tu obrigar uma pessoa a fazer o que tu quer. Eu quero que as pessoas falem sobre política, deem as suas opiniões e coisas do gênero. Isso é meio que fascista, né? Eu não concordo nem um pouco com isso, porque eu vi que na vida real as pessoas são mais ponderadas, as pessoas identificam o que é certo, o que é errado. O problema vem que dentro da internet as pessoas são influenciadas por algoritmos que acabam influenciando e te elevando as questões. O que tu concorda fica muito explícito e o que tu não concorda fica muito ali e tu acaba se tornando mais enérgico dentro da internet. Mas na vida real não é assim que funciona. Na internet, no final, tudo isso acaba nos inclinando a brigar, discutir, gerar conflito, né? E no fim a gente consegue viver melhor em conjunto, em harmonia, se a gente não ficar exigindo dos outros o que a gente quer que eles façam. O que a gente quer que as opiniões deles sejam as mesmas que as nossas. A gente não pode exigir esse tipo de coisa. Para mim, seria muito melhor se as pessoas vivessem dentro dos seus nichos e aprendessem com as pessoas de fora dele, trazendo o melhor de todos os mundos para assim construir o melhor de si mesmo, né? Hoje em dia é meio que assim que eu tento viver minha vida, tentando aprender com o que eu faço e vendo as pessoas ao meu redor. Bom, mas o meu nome é Otávio e por hoje é isso. Tchau, tchau e até a próxima.